Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Astottara Satasi Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva. E também a todo o Shirupano Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do livro Jaiva Dharma, capítulo 7, o Nitya Dharma e a existência material. Com o passar das eras, inúmeros ourives viveram no mercado antigo de Saptagrama, às margens do rio Saraswati. Pela misericórdia de Sri Nityananda Prabhu, desde o tempo de Sri Udharana Datta, esses mercadores se tornaram viciados em Harinama Sankirtana. Um deles, no entanto, era uma pessoa muito avarenta, né, chamada de Chandidas, que costumava evitar o Harinama Sankirtana com as pessoas da cidade, porque ele tinha medo de ter que gastar dinheiro patrocinando os festivais dos devotos, né? Tem muita gente que é assim, tem muita gente que gosta até, né, enfim, canta, mas evita se aproximar muito dos templos, dos lugares, porque tem medo, né, de ter que gastar muito dinheiro, né, com os programas devocionais, né? Enfim. Bom, então, Chandidas, ele conseguiu acumular, né, uma grande riqueza, né, através de meios, vamos dizer assim, desonestos, né? Eu diria mesquinhos. Mesquinhos é a melhor palavra. Então, ele conseguiu acumular muito dinheiro através da mesquinharia, ou seja, evitando de gastar, né? Vivendo uma vida de ali restrições, né? A sua esposa, Damayanti, também adotou a mesma postura e não convidava os Vaishnavas ou outras pessoas para sua casa para não ter que gastar, né?
E então esse casal de mercadores, na sua juventude, eles deram à luz 4 filhos e 2 filhas. Suas filhas foram ambas casadas, ah, então toda a vasta herança ficou reservada para os filhos, né? Porque as filhas não recebem a herança, né? Porque elas vão já receber referente ao que o marido vai receber dos pais dele. Ela compartilha da herança do marido, né? Não dos próprios pais. Então quem recebe a herança dos pais são os filhos, homens. Ah, se uma pessoa santa nunca visitou uma casa, as crianças que nascem ali, elas têm uma tendência a serem menos compassivas e bondosas. E quando os filhos crescem, eles se tornam extremamente egoístas e começam a desejar que os seus pais morram logo para que eles possam desfrutar da herança. O casal de mercadores se tornou extremamente infeliz. Um após o outro, seus filhos se casaram e, conforme as suas esposas cresciam, elas então absorveram aquela natureza de seus esposos e também passaram a desejar a morte de seus sogros. Após um certo tempo, os filhos ficaram muito peritos em negócios, né, e começaram também a vender, né, a importar e exportar para o exterior de maneira muito habilidosa. Dividindo a maior parte da fortuna de seu pai, eles então estabeleceram os seus próprios negócios. Um dia, Chandidasa chamou a todos para próximo dele, para perto dele, e disse: ouçam, eu vivi uma existência muito frugal desde a minha infância e, como resultado, eu consegui aqui juntar, né, construir uma grande fortuna para todos vocês. Nunca comi alimentos finos, nunca me vesti de maneira luxuosa. Sua mãe também viveu de maneira similar. Então é o nosso dever cuidar para que agora, né, todos possam agora então é dever de todos vocês cuidarem de nós, né, na nossa velhice. Né? Mas nós estamos ficando extremamente preocupados porque começamos a sentir que vocês estão nos negligenciando. Né? Eu ainda tenho alguma riqueza escondida e eu vou dá-la para aquele filho que fizer, né, o bem suficiente para cuidar de nós. Então ele disse que tinha um dinheiro guardado e ia premiar aquele filho que passasse a cuidar da melhor maneira deles. Os filhos de Chandidasa, né, assim como acompanhados de suas esposas, ouviram a tudo em silêncio. E eles então foram, né, depois conversar para decidir o que fazer. E eles concluíram: é melhor enviar os nossos pais para bem longe, né, e então nos apossarmos dessa riqueza escondida que ele possui e dividir entre nós. Porque ninguém pode garantir que esse velho vai, de fato, nos conceder qualquer riqueza. Todos estavam certos de que a riqueza estava... a riqueza não, né? Vamos dizer assim, aquele dinheiro extra, né? Estava enterrado no quarto do pai.
Certa manhã, o filho mais velho de Chandidasa, Haricharan, foi até o seu pai e com uma humildade, vamos dizer assim, falsa, disse: Querido pai, você e mamãe poderiam ir ter o darshan de Sri Navadvipa Dhama pelo menos uma vez, para que a sua vida material para que a sua vida humana, perdão, seja bem sucedida. Eu ouvi dizer que não há um local sagrado mais benéfico nesta era do que Navadvipa Dhama. E não será nenhum problema para vocês irem até lá, né? E se vocês não forem capazes de caminhar, vocês podem contratar um barco que pode levar vocês, então, pelo rio, né? por um valor bastante razoável. Lá existe também uma Vaishnavi que ficaria muito feliz em acompanhá-los, né, em guiá-los. Quando Chandidasa informou Damayanti sobre a proposta de seu filho, ela ficou muito feliz. Então ambos concluíram: nossos filhos ficaram pensativos e se tornaram, vamos dizer, mais corteses desde a nossa conversa, né, naquele dia. Nós somos fortes o suficiente para caminhar. Então, vamos então fazer essa peregrinação para Sridham Navadvipa através de Kalna e Shantipur. Tendo selecionado um dia auspicioso, o casal então foi para a peregrinação, levando a Vaishnavi junto com eles. No dia seguinte, após ter caminhado uma boa distância, eles chegaram em Ambika Kalna. Lá eles cozinharam para eles mesmos, em um restaurante, né, e se sentaram para comer. Cozinharam porque eles deveriam ser vegetarianos a princípio, suponho eu, né, e enfim. Mas o ponto é que eles cozinharam para eles mesmos, não comeram a comida daquele restaurante lá, né. Enquanto eles estavam comendo, um residente de Saptagrama, que os conhecia, se aproximou e disse: seus filhos romperam o cadeado de seu quarto e estão pegando tudo o que vocês possuem. Eles não irão permitir que vocês entrem novamente na casa. Eles também encontraram o dinheiro escondido que vocês possuíam, dividiram entre eles. Quando Chandidasa e Damayanti receberam essa notícia, eles ficaram chocados por terem perdido aquela riqueza. Eles foram incapazes de comer nem sequer um bocado daquele alimento e passaram um dia chorando constantemente. Após algum tempo, a serva Vaishnavi tentou consolá-los, dizendo: não se apeguem à sua casa, venha. Nós podemos viver com os Vaishnavas ascetas. Construam um pequeno ashram onde os Vaishnavas podem se juntar e viver ali. As crianças as crianças pelas quais vocês sacrificaram tudo se tornaram inimigas. Então não há qualquer razão para voltar e retornar a casa. Vamos para Navadvipa e permanecer lá. Vocês podem manter a si mesmos aceitando donativos. Isso fará vossas vidas muito melhor. Quando Damayanti e Chandidasa pensaram sobre o comportamento de seus filhos e noras, né, eles disseram repetidas vezes: é melhor morrer do que retornar a casa. Ao final, então, eles permaneceram alguns dias ali, na casa de um Vaishnava, na vila de Ambika Kalna,
após o qual eles então foram para Shantipur e finalmente chegaram em Sri Navadvipa Dham. Eles permaneceram em Sri Mayapur por alguns dias, na casa de um mercador que era parente deles. E então começaram o seu tour pelas 7 diferentes localidades de Navadvipa, às margens do rio Ganges, bem como as 7 localidades de Kuliagrama, do outro lado do rio. Após alguns dias, no entanto, o seu apego pelos filhos e noras ressurgiu. Chandidasa disse para sua esposa: Vamos retornar à nossa casa em Saptagrama. Afinal de contas, são todos nossos filhos, né? Não são? Será que eles não irão demonstrar nenhum tipo de afeto por nós? Então, a serva Vaishnavi disse enfaticamente: Vocês não têm dignidade? Dessa vez eles irão tirar a vida de vocês. Quando o casal ouviu isso, eles viram a verdade nas palavras daquela moça e ficaram muito apreensivos. E disseram: Ó respeitada Vaishnavi, você pode retornar para a sua própria casa. Nós temos clareza suficiente agora. Nós iremos manter a nossa existência através da mendicância. Nos aproximarmos de alguém qualificado para receber instruções e nos ocuparmos em Bhagavat Bhajana. A serva Vaishnavi então partiu, deixando o casal, e que agora havia abandonado ou perdido toda a esperança de retornar para a sua casa em Saptagrama. E eles começaram então a construir uma pequena cabana, numa área de Kuliagrama, onde Chakouri Chattopadhyaya viveu. Recebendo contribuições e instruções de muitas pessoas educadas e graciosas, assim, simpáticas, eles construíram então uma cabana e começaram a viver ali permanentemente. Kuliagrama é conhecida como o local sagrado, onde as ofensas são erradicadas. E é uma tradição crer que todas as suas ofensas prévias serão totalmente destruídas se você ali permanecer. Um dia Chandidasa disse: Ó mãe de Hari, não diga sobre as nossas crianças, não fale sobre as nossas crianças mais, nem mesmo pense sobre elas. Nós nascemos numa família de mercadores, por causa das nossas ofensas anteriores. E agora, devido a esse nascimento defeituoso, nós nos tornamos mesquinhos e nunca prestamos nenhum serviço a convidados e Vaishnavas. Então, se nós obtivemos qualquer tipo de riqueza aqui, certamente devemos utilizar para servir os nossos convidados, para que alcancemos auspiciosidade na próxima vida. Então vejam vocês, as pessoas que pensam só em dinheiro acabam perdendo dinheiro, porque Krishna criou um mecanismo na realidade que é o seguinte: se você serve convidados ou serve os Vaishnavas, que é melhor do que servir apenas qualquer convidado, você não está gastando dinheiro. Você está, na verdade, gerando prosperidade e riquezas futuras. Então você pode até pensar, mas a pessoa vai servir os Vaishnavas por interesse, e tem algum valor nisso, fazer só para poder receber um mérito futuro? Sim, essa é a forma que Krishna encontra de, na verdade, enganar as pessoas, mas no bom sentido. As pessoas acham que estão enganando a Krishna e aos demais por fazerem uma coisa pensando num bem pessoal, mas o fato é que Krishna as engana por quê? Porque, na verdade,
ao prestarem serviço aos Vaishnavas, elas automaticamente geram o Sukriti, que nós estávamos falando aqui no capítulo anterior, que é aquele Sukriti que vai levar você a desejar Bhakti, a ter sadhusanga, e aí você avança espiritualmente. Então Krishna cria mecanismos na realidade para ajudar as pessoas a avançarem espiritualmente. Então agora eles entenderam esse casal. Eles entenderam que por não terem gasto dinheiro com convidados e Vaishnavas, gasto entre aspas, né, por não terem usado, né, servido os Vaishnavas, eles perderam tudo e tiveram filhos muito ruins. E agora eles sabem que qualquer coisa que eles recebem, eles devem utilizar no serviço dos Vaishnavas. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Né? Há muitos devotos, inclusive, que ainda mantêm essa mentalidade. Né? O que dirá de pessoas comuns, não é verdade? Bom, então o marido continuou dizendo: eu pensei em abrir uma lojinha, né? Eu irei mendigar algum dinheiro de alguns senhores, né, para começar o meu trabalho. Dentro de pouco tempo, Chandidasa abriu uma pequena loja, né, e conseguiu tirar um certo lucro diariamente. Então, ali, o casal começou a servir os convidados diariamente. Além disso, além de conseguirem se alimentar, né, e passar as suas vidas de maneira bem agradável, né, assim como anteriormente. Ou seja, a tendência dele de fazer comércio, né, estava no sangue, era uma bênção que ele tinha. Ele já conseguiu se levantar da mendicância para, né, novamente um homem de negócios, mas dessa vez com a mentalidade correta. Então, o Chandidasa, ele foi muito bem educado, estudou, né, e agora que ele estabeleceu, que ele conseguiu abrir a sua loja, ele todos os dias se sentava para ler o livro Gunaraja Kana, o livro de Gunaraja Kana, intitulado Shri Krishna Vijay, né, sempre que ele encontrava um tempo livre. E ele então administrava a sua loja honestamente e servia a todos os convidados com hospitalidade. 5 ou 6 meses se passaram desta maneira, e quando as pessoas de Kulia vieram a saber da história, né, pregressa de Chandidasa, eles começaram então a desenvolver fé por ele. Nesta vila vivia um grihasta brahmana chamado Yadavadasa, que todos os dias dava aulas sobre o Chaitanya Mangala. Chandidasa ocasionalmente ia ouvir as aulas dele. E quando ele e Damayanti notaram que Yadavadasa e sua esposa estavam sempre ocupados em servir os Vaishnavas, eles também ficaram inspirados em fazer o mesmo. Um dia Chandidasa perguntou a Yadavadasa: o que é esta existência material? E Yadavadasa então respondeu: muitos Vaishnavas eruditos vivem na parte oriental do rio Bhagirathi, no caso, né, o Ganges, em Sri Godruma Dwipa. Venha, vamos até lá e perguntar para eles. Eu também vou lá, às vezes, receber muitas instruções. No momento, os Vaishnavas eruditos de Sri Godruma são os mais inteligentes e capazes. São mais inteligentes do que os Brahmanas eruditos nas conclusões dos Shastras. Alguns dias atrás, Sri Vaishnava Dasa Babaji derrotou os Brahmanas Panditas daquela área em um debate, né? Ou seja, fazendo referência ao capítulo anterior. Uma questão muito profunda como a sua pode ser resolvida de maneira muito satisfatória lá. Então Yadavadasa e Chandidasa se prepararam para cruzar o Ganges, né, à tarde. Damayanti agora regularmente servia os Vaishnavas puros, e a sua mesquinhez ficou completamente esquecida. E ela disse: eu vou com você para Sri Godruma.
Os Vaishnavas lá não são grihastas, disse Yadavadasa. Eles adotaram uma vida de renúncia estrita e são desapegados de todas as relações com mulheres. Eu estou preocupado se a sua ida conosco, a sua vinda conosco, pode criar um desconforto neles. E Damayanti respondeu: eu irei oferecer Dandavat Pranams a todos eles à distância, e não entrarei em seus kutiras, em suas cabanas. Eu sou uma velha já, né? Eles não ficariam bravos comigo. O Yadavadasa concordou, mas alertou, dizendo: não é costume as mulheres irem até lá. De qualquer maneira, nós podemos levá-la, né, para se sentar próximo ao local, né, e depois a traremos de volta quando terminarmos. Ao final da tarde, os três então cruzaram o rio Ganges e chegaram no Pradyumna Kunja. Damayanti ofereceu reverências prostradas, né, à porta do Kunja. Então se sentou debaixo de uma velha árvore da figueira de Bengala. O Yadavadasa e o Chandidasa entraram então no Kunja e com grande devoção ofereceram Dandavat Pranam à assembleia dos Vaishnavas que estavam sentados sob o bosque de Malati Madhavi. O Paramahamsa Babaji estava sentado no meio, né, da assembleia, cercado por Sri Vaishnava Dasa, Lahiri Mahashai, Ananta Dasa Babaji e muitos outros. Chandidasa, então, se sentou próximo de Yadavadasa. Ananta Das Babaji olhou para Yadavadasa e perguntou: quem é este homem? Yadavadasa então narrou toda a história do Chandidasa. O Ananta Das Babaji sorriu e disse: sim, isso é o que nós conhecemos por existência material. Aquele que conhece a existência material é, na verdade, um sábio. E aquele que cai dentro do ciclo da existência material vamos dizer assim, condenável. A mente de Chandidasa se tornou gradualmente purificada, porque quando você faz o Nitya Sukriti, como por exemplo receber os Vaishnavas, ler e ouvir a literatura Vaishnava, né, certamente alcança auspiciosidade, né, e facilmente desenvolve também Shraddha por Ananya Bhakti, ou devoção exclusiva. Quando ele ouviu as palavras de Sri Ananta Das Babaji, Chandidasa falou com o coração amolecido: minha humilde oração é que você seja misericordioso comigo e, por favor, me explique claramente o que é essa existência material. Ananta Das Babaji disse: a sua pergunta é muito profunda e eu desejo que Sri Paramahansa Babaji Mahashai ou Sri Vaishnava Das Babaji Mahashai respondam. Paramahansa Babaji disse: Sri Ananta Das Babaji Mahashai é qualificado para responder a tal pergunta, né, importante. Hoje nós iremos ouvir todas as suas instruções. E o Ananta Das Babaji disse: quando eu recebo a sua ordem, eu devo certamente dizer aquilo que sei. Eu devo então começar me lembrando dos pés de lótus de meu Gurudeva, Sri Pradyumna Brahmachari, um associado confidencial de Sri Chaitanya Mahaprabhu. As divas existem em dois estados: o liberado, Mukta Dasha, e o condicionado, Samsara Bhada Dasha. Aquelas divas que são devotas puras, né, de Shri Krishna e que nunca foram condicionadas por Maya ou que foram liberadas da existência material pela misericórdia de Krishna, são conhecidas como Mukta Divas. O estado liberado da existência é conhecido como Mukta Dasha. As almas condicionadas ou Badajivas, por outro lado, são aquelas que estão indiferentes a Krishna,
e, portanto, caíram nas garras de Maya desde tempos imemoriais. Seu estado condicionado de existência é conhecido como Samsara Bhada Dasha. As divas que são liberadas de Maya são Chinmay, ou seja, completamente espirituais, e as suas vidas são para o serviço de Krishna, Krishna Dasya. Elas não residem no mundo material, mas em algum mundo espiritual puro, como por exemplo Goloka, Vaikunta ou Vrindavana. Existem inúmeras divas que são liberadas de Maya. As divas que estão condicionadas a Maya são também inúmeras. Devido à sua Krishna Vimukata, ou seja, o defeito de estarem alienadas a Krishna, ou a potência, né, ilusória de Krishna, conhecida como Chaya Shakti ou Maya, né, ela então condiciona a diva com a corda, ela prende a diva, né, amarra a diva com uma corda que é dividida em 3 diferentes qualidades ou divisões da natureza material, conhecidas como Sattva-guna, bondade, Rajoguna, paixão, e Tamaguna, ignorância. A alma condicionada, ela se manifesta em diferentes variedades, né, de estados de existência de acordo com a influência das gradações dessas gunas. Apenas considere a variedade dos corpos das divas, dos humores, aparência, naturezas, condições de vida e movimentos. Quando as divas entram na existência material, ela então assume o outro tipo de egoísmo, né? No estado puro de existência, a diva ela tem o egoísmo de ser uma serva de Krishna. Mas no estado condicionado, muitos diferentes tipos de egoísmo surgem, fazendo com que a entidade viva pensa: eu sou um ser humano, eu sou um semideus, eu sou um animal, eu sou um rei, eu sou um brahmana, eu sou um sem casta, eu sou um doente, eu sou um faminto, eu sou um desonrado, eu sou um marido, uma esposa, eu sou um pai, eu sou um filho, eu sou um inimigo, eu sou um amigo, eu sou um erudito, eu sou bonito, né? Eu sou rico, eu sou pobre, eu sou feliz, eu sou triste, eu sou forte, eu sou fraco. Essas atitudes são conhecidas como ahamta, que literalmente significa o sentido de eu sou, né? Ou falso egoísmo. Além desse ahamta, outra função conhecida como mamata, ou possessividade, no sentido de meu, entra na natureza da diva. Isso é exemplificado pelas atitudes como, por exemplo, esta é a minha casa, estas são as minhas posses, esta é a minha riqueza, esse é o meu corpo, esses são os meus filhos, essa é a minha esposa, esse é meu esposo, esse é meu pai, essa é minha mãe, essa é minha casta, essa é minha raça, essa é minha força, essa é minha beleza, essa é minha qualidade, né? Esse é o meu conhecimento, essa é a minha renúncia, esse é o meu, a minha erudição, essa é a minha sabedoria, esse é o meu trabalho, essa é a minha propriedade, e esses são os meus servos e dependentes. Então, o esforço colossal que traz essa concepção de eu e meu, né, à tona, né, é conhecido como samsara, ou existência material. Então, Yadavadasa diz: a concepção de eu e meu, né, as concepções de eu e meu estão ativas na alma condicionada, no estado condicionado, mas elas também existem no estado liberado? E o Anantadas respondeu: existem, mas no estado liberado elas são espirituais e livres de todo defeito. No estado liberado e no estado espiritual e no mundo espiritual, a diva ela se torna consciente da sua natureza pura
exatamente como ela foi criada por Bhagavan. Nessa morada espiritual existem diferentes tipos de egoísmos reais, né, ou do real egoísmo, né, cada qual com as suas características, né, ou seja, lá existem muitos tipos de tidrasa, ou trocas de sentimentos transcendentais. Todas as diferentes timoya upakaranas das parafernálias espirituais, ou seja, que formam os ingredientes constitucionais da raça, passam sob esse rótulo de meu, né? Ou seja, lá você também tem a ideia de eu e meu, só que é tudo transcendental. O Yadavadasa diz. Então, qual é o defeito, né, nessas diferentes concepções de eu e meu que existem no estado condicionado? O Anantadasa responde. O defeito é que, no estado puro, essas concepções de eu e meu são reais, enquanto que na existência material elas são todas imaginárias, ou imposições feitas à entidade viva. Isso significa que essas concepções não são, na verdade, aspectos da diva, mas sim da falsa identidade e relacionamentos dela. Consequentemente, todas as variedades de identificação material e existência mundana são impermanentes e irreais, e elas apenas causam uma felicidade momentânea, né? E também um sofrimento. Yadavadasa diz. Essa existência material ela é falsa, né? Essa existência ilusória material é falsa. O Anantadasa disse não, este mundo ilusório não é falso. Ele é uma realidade, né? Através do desejo de Krishna, ele se torna uma realidade. E é a concepção de eu e meu da diva, quando entra nesse mundo material, é que é falso. Tá? O mundo material não é falso. Aqueles que creem que este mundo é falso são os Mayavadis, que advogam a teoria da ilusão completa. Tais pessoas são ofensoras. Então os Mayavadis, na linha de Shankaracharya, creem que o mundo inteiro ele é ilusório. A existência material é ilusória. É uma ideia budista também. Os Vedas explicam ao contrário. Não é ilusório. O que é ilusório é a maneira pela qual você se relaciona com essa existência material. Tá? Então o Yadavadasa pergunta, por que nós caímos nesse relacionamento ilusório? E o Anantadasa responde, Bhagavan é a entidade espiritual completa, Purnachid Vastu, e as divas são partículas de espírito, Chitkana. A primeira localização das divas é dentro da linha entre o mundo material e o mundo espiritual. As divas que não se esqueceram da sua relação com Krishna são empoderadas por Chit Shakti e então são levadas daquela posição para então a morada espiritual, onde elas se tornarão servas eternas de Krishna e começarão a desfrutar da bem-aventurança de seu serviço. Aquelas divas que se voltaram contra Krishna desejam apenas desfrutar de Maya. E Maya as atrai através da sua potência. Desse momento em diante, o nosso estado material de existência passa a existir, né? E a nossa verdadeira identidade espiritual desaparece. Nós então pensamos, nós somos o desfrutador de Maya. Esse falso egoísmo nos encobre com muitas variedades de entidades falsas. E o Yadava pergunta, por que essa nossa identidade original não se torna manifesta apesar de tanto esforço? E o Anantadasa responde,
Existem dois tipos de esforço, o apropriado e o inapropriado. O esforço apropriado certamente dissipará o falso egoísmo, né? Mas como que os esforços inapropriados poderão fazer o mesmo? E ele pergunta então, Yadavadasa, quais são os esforços inapropriados? O Anantadas responde: algumas pessoas pensam que seus corações serão purificados por seguirem o Karmakanda e que eles serão liberados de Maya quando praticarem Brahmagyana. Este tipo de esforço é inapropriado. Outros pensam que pela prática de Astanga Yoga eles poderão entrar no transe do Samadhi Yoga e alcançarem a perfeição. Isto é também outro esforço inapropriado. Existem muitos outros tipos, né, assim como esse. Yadavadasa pergunta: por que esses esforços são inapropriados? E o Anantadas responde: esses métodos não são capazes, né, porque para praticá-los, não, porque a prática deles cria muitos obstáculos que impedem, né, o alcance da nossa meta desejada. Além disso, existe uma possibilidade muito pequena, né, de você alcançar a sua meta através deles. O ponto é que a existência material ocorreu devido a uma ofensa. E a menos que você obtenha a misericórdia da pessoa que foi ofendida, você não conseguirá libertar-se da condição material e alcançar a pura condição espiritual. Então veja que interessante o que Anantadas disse. Você só entrou na vida, na existência material, por conta de uma ofensa. Qual foi essa ofensa? Ter virado as costas para Krishna. E você só pode, então, resgatar o seu contato com essa existência espiritual, obviamente, se Krishna permitir. Então ele tem que estar satisfeito com você. Então, a partir de agora, o Yadavadasa vai começar a perguntar sobre os esforços apropriados. Eu vou deixar para terminar de ler na próxima aula. Então, um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.